Salve, compas! Está no ar a Rádio Mulambo com notícias muito importantes para o seu dia. Hoje eu estou aqui com Ed Batatão, diretamente de Goiânia, Heber Dantas, da Periferia da Galacta, e o nosso convidado especial, José Luiz Fevereiro. Ô, Fevereiro, você não quer falar um pouquinho de você, antes da gente começar? Cara, então, eu sou economista, fui da direção nacional do PSOL de 2007 até 2021. Estou com 61 anos, de certa forma entrei na compulsória, né? Por isso saí da direção esse ano, para entrar gente mais nova mesmo e tal. E é isso, comento bastante a política e tal, e redes sociais, participei da elaboração do programa do PSOL na disputa à presidência em 2018 e, enfim, é isso. Falo muito sobre política, sobre economia, né? E futebol, que é um componente importante. Eu sou botafoguense. Você esteve envolvido na fundação do PSOL, não teve, em fevereiro? Você está desde o começo com a gente, né? Eu me somei à formação do PSOL em dezembro de 2003. O primeiro grupo que começa a articular o PSOL sai do PT em julho de 2003. Eu saio em dezembro, 6 meses depois. Pois é, então são todos os anos de caminhada aí junto com o nosso partido. Eu agradeço, né? Eu sou novinho, né? E tal, né? Mas eu agradeço a todos vocês que fizeram parte dessa construção aí, porque foi um movimento político muito importante para a história do Brasil, né? A gente precisa ter em mente que o pessoal, ele não é simplesmente a formação de um novo partido, mas o posicionamento de uma esquerda que está dizendo não à conciliação que o PT sempre tentou criar. Não que seja contrário à conciliação, mas o posicionamento da esquerda de lembrar quais são os reais objetivos, os valores são importantes e o pessoal sinaliza isso muito bem. Não é querendo puxar saída para o nosso partido, não, né? Mas é porque e é mesmo, entendeu? Certo? Hoje a gente tem uma pauta que é interessante, né? Que é para falar sobre as federações partidárias, né? A gente está vendo negociações entre partidos, né? Parece que isso sinaliza movimentos de uma reforma política que é necessária, sim, no Brasil, né? A gente precisa dar um jeito de diminuir o número de partidos em alguns sentidos, porque atrapalha muito a governabilidade, né? A gente tem 32 partidos hoje no país, né? Fevereiro, quantos partidos você acha que poderiam existir para contemplar todo o espectro político nacional? Quantos partidos você acha que são necessários? Cara, eu acho que a gente não tem que regular isso, né? Acho que o direito de organizar partido deve ser garantido a todo mundo. Sim. E a representatividade se disputa construindo base social, né? A questão é que a gente tem uma série de partidos que não são partidos, são meras legendas cujo objetivo é organizar negócios, né? Você pega aí essas legendas, compõem o Centrão, e boa parte delas são, inclusive o PL do Valdemar da Costa Neto, onde o Bolsonaro se abrigou agora, é um cartório do Valdemar da Costa Neto para ganhar dinheiro, né? Aquilo não tem uma ideologia, não tem um perfil ideológico. O mesmo PL deu vice do Lula em 2002 e 2006 e agora filiou o Bolsonaro. Qual é a trajetória de coerência doutrinária aí? Nenhuma. Né? Agora, acho que isso não se resolve de uma forma administrativa. Não se resolve com proibição, não se resolve com regras restritivas, porque essas regras acabam atingindo construções partidárias legítimas, né, que têm que ser respeitadas, porque representam cortes doutrinários, ideológicos, que têm que ser considerados, levados em conta. Sim, eu faço um exercício aqui de brincadeira, às vezes com o Heber, com o Ed, né? A brincadeira do Si, né? O Si não faz história, né? Mas eu acho que para a cláusula de barreira, por exemplo, ser legítima, não deveria ser condicionada à quantidade de votos que um partido recebe, mas deveria se pegar as bancadas desse partido em todas as esferas, tá? Na esfera federal, estadual, municipal, e ver se os parlamentares desses partidos, eles votam orientados realmente pelas ideologias do partido, você entendeu? Então, em vez de quantidade de gente que você elege, deveria ser quantas leis
foram aprovadas, foram votadas, né, de acordo com os critérios ideológicos daquele partido, né? Eu acho que isso seria mais justo, né? Porque é exatamente isso. A cláusula de barreira, ela, por exemplo, ela acaba impactando partidos que têm sim um direcionamento ideológico legítimo, como o Rede do Weber aqui, né, que é pequenininho e talvez não passe na cláusula de barreira agora em 2022, embora seja um partido idôneo, um partido que lute as suas lutas de forma bem direcionada, né? O que você acha dessa minha sugestão de que deveria ser através do que os parlamentares votam e não de acordo com quantos parlamentares são eleitos, quantos votos são recebidos? O que você acha? O problema é quem é que vai arbitrar isso, né? Quem é que vai determinar se o voto é coerente com determinado perfil programático ou não. Eu, sim, tudo que nós pudermos não remeter para um juiz qualquer, um judiciário qualquer, é melhor. Quer dizer, eu defendo a liberdade de organização partidária, acho, sim, que deve ter algum tipo de regra para ter acesso a fundo partidário e fundo eleitoral. Não sou contra isso. Sou contra as coligações proporcionais entre os partidos, e acho que isso é um aspecto positivo, né? Porque você facilitava a montagem de cartórios eleitorais travestidos de partido. Quando chegava às eleições, você podia fazer aliança em alguns lugares com a esquerda, no outro lugar com a extrema-direita, e isso não tinha nenhuma restrição. Portanto, acho que é positivo acabar com as coligações na proporcional, e acho que a federação partidária é uma válvula de escape para partidos mais sérios, né? Eu respeito como partido a Rede, respeito o PCdoB, respeito o PCB, respeito a UP, por exemplo, e são partidos que provavelmente não conseguiriam atender à cláusula de barreira. A federação abre um canal para esses partidos poderem continuar existindo e pleitear ter representação parlamentar e acesso proporcional a fundo eleitoral, fundo partidário, sem que eles precisem se dissolver ou se fundir com outros partidos. A federação é um acordo transitório que estabelece algumas regras de funcionamento em comum durante 4 anos, mas, primeiro, não é um casamento para a vida inteira e mantém as estruturas partidárias autônomas. Eu acho a ideia da federação uma das melhores alternativas dentro de toda essa reforma que está sendo feita. Eu concordo plenamente que a forma como está feita a cláusula de barreira, se você considerar ela em conjunto, como nós temos a divisão de fundos, tanto partidário como eleitoral, são 3 mecanismos que reforçam sempre quem tem maior bancada, quem tem mais voto. Isso mantém as estruturas de poder, né? Isso consolida essas estruturas que estão aí a continuarem aí para sempre. E aí você tem um problema que é justamente esses partidinhos de aluguel. E como você endereça isso, né? Eu acho que o Ferreira trouxe algumas coisas muito interessantes nesse sentido. De fato, a gente está tentando solucionar um problema legítimo com um remédio absolutamente ilegítimo, né? Sim, é isso. Quer dizer, a gente... Porque quando há algum problema, sempre aparecem soluções, entre aspas, que não é que busquem resolver esse problema, mas a pretexto de resolver esse problema, criam outros. Então, assim, incomoda ao sistema a existência de partidos da esquerda e a cláusula de barreira, a pretexto de resolver o problema de partidos de aluguel, criou problemas para partidos mais doutrinários, mais ideológicos à esquerda. Quer dizer, isto não foi coincidência. A federação dá um caminho de saída, dá um caminho de se contornar esse problema. O PSOL aprovou na sua executiva nacional por unanimidade a abertura de diálogo com o PCdoB, com a Rede, para eventualmente fazer uma federação com eles. Por que o PCdoB e a Rede? Porque o PCdoB e a Rede são partidos que dificilmente conseguiriam cumprir a cláusula de barreira e, portanto, seriam vítimas dessa cláusula.
E aí a responsabilidade de partidos que, a princípio, não têm problema com isso, como é o nosso caso, o pessoal não corre risco nenhum de não cumprir a cláusula de barreira. Nós já fizemos em 2018 a cláusula de 2030, portanto estamos com folga. É obrigação nossa acolher, digamos assim, abrir a possibilidade de conseguirmos montar uma federação que preserve esses partidos. Quando o PSOL foi fundado na ideia de fazer do PSOL um guarda-chuva para acomodar os setores da esquerda que tinham diferenças com o projeto do PT. Nesse momento, quer dizer, a gente vai além disso, a gente está se dispondo, via federação, a auxiliar os partidos do campo progressista que têm dificuldades para conseguir superar a cláusula de barreira. Eu acho que isso é até um papel histórico mesmo do pessoal, né? Eu não sei se você acompanhou as teses aqui de São Paulo, fevereiro. A tese 3, né, foi uma tese que quase não teve notoriedade, mas ela falava muito sobre a importância desse papel do pessoal dentro do espectro político. Bom, galera, eu nem sei se todo mundo que vai ouvir a gente sabe o que são as federações partidárias. Alguém quer explicar, assim, por alto, o que é? Eu posso falar, se vocês quiserem. Por favor, Fevereiro. Então vai, fala aí, Fevereiro, manda ver. Com certeza. Estão proibidas as coligações entre partidos na proporcional. E há uma cláusula de barreira que diz que partidos que não tiverem pelo menos 2% dos votos em 9 estados, sendo 1,5% em 14 estados, não mais poderão ter acesso a ter liderança na Câmara, a ter fundo eleitoral, a ter fundo partidário, etc. Bom, o que é a federação? A federação abre a possibilidade desses partidos disputarem a eleição como se estivessem coligados com outros, portanto, a cláusula de barreira deixa de ser exigida de cada um, mas passa a ser exigida da federação, com algumas condições. A principal delas é, durante 4 anos, esse casamento é indissolúvel, ou seja, esses partidos vão ter que caminhar juntos durante 4 anos. A bancada tem que atuar em comum, a bancada tem que seguir a mesma orientação, os partidos têm que disputar as eleições de 24, as prefeituras e a Câmara de Vereadores juntos, portanto, a federação ela vale também para a eleição municipal, e isso, portanto, estabelece regras muito mais rígidas do que uma mera aliança eleitoral que, encerrada a eleição, ela acabava. Traz também problemas, né? Porque é evidente que, se nós viabilizarmos uma federação com a Rede, uma federação com o PCdoB, nós estamos fazendo uma federação com partidos que têm trajetórias distintas, posições distintas e que, eventualmente, haverão diferenças, né? Assim, em muitos casos. E, portanto, nos coloca também a tarefa, se isso der certo, de administrar isso durante 4 anos. Não é uma saída que não tenha custos, que não traga outros problemas. Existe mais responsabilidade das partes, né? Você não vai fazer uma federação com qualquer partido. Você vai ter que fazer uma federação com partidos que você tem um mínimo de diálogo, de negociação e de compromisso uns com os outros, né? Mas os partidos são plurais. Por exemplo, eu estava falando com o Milton, que é presidente do PSOL Três Rios, e a Rede tem 2 vereadores lá. Uma vereadora tem diálogo conosco, uma pessoa, assim, com um bom diálogo à esquerda, né? O outro vereador não. E, no entanto, se o outro vereador continuar na Rede, vai ser um problema em 2024. Então, assim, há problemas com isso. Não é uma situação simples. E vai ter que haver disposição das direções partidárias de mapearem esses problemas e buscar resolver, né? Porque ninguém aqui está querendo fazer campanha em 24 no município para ajudar a eleger um vereador bolsonarista, né? Isso aí também existe. As coisas são estranhas, né? O Alessandro Vieira, por exemplo, ele era da Rede e saiu, infelizmente, e é lavajatista, né?
super lavajatista, já está se mostrando extremamente humorista. Você fala, meu Deus, como chegou aqui? Em todo partido acontece isso, né? Da gente acabar pegando tipo, um cara que não tem muita ligação ideológica de fato, né? Com o partido em si, né? E eu acho que o Alexandre Vieira, ele é um cara que ele caiu meio de paraquedas na política, e eu acho que ele não entende muitas coisas, sabe? Eu não acho que ele seja uma pessoa de má índole, nem nada, sabe? Mas Sim. eu acho que é assim, ele realmente não entende o que está acontecendo, ele não entende o que tá acontecendo, o que acontece com a situação do Moro, ou então, eu não sei, eu acho estranho, né, o Alexandre Vieira ter esse posicionamento, eu não sei, né, eu posso estar equivocado, mas eu acho que, na verdade, o que acontece com o Vieira é que ele é uma pessoa extremamente cru, politicamente, entendeu? Eu vejo ele assim. O que você acha, Ed, do Alexandre Vieira? Mas o Alexandre Vieira é delegado, né? É. Ele tem formação jurídica, portanto, então deveria entender de lei, né? Eu acho que qualquer um... Se vê que eu escuto um monte de advogado por aí defendendo o Moro. Essa galera, eu não sei onde eles estudam. Bom, o Fabiano Contarato, também é do Espírito Santo, também é delegado, e é muito melhor que o Alexandre Vieira, né? Ah, com certeza. Exatamente. Mas outra coisa é que o Contarato, ele não é uma pessoa que é crua politicamente, né? Você vê as conversas do Contarato, você vê o papo dele, ele entende as nuances da política. O Alexandre Vieira, ou ele não entende, ou ele tá se fazendo de idiota para fazer a gente de idiota. É um dos dois, sabe? E eu não sei, eu não acho que seja essa a segunda opção, entendeu? Eu acho que ele só não entende mesmo as coisas, entendeu? Né? E tá ganhando uma ibope, o cara tá querendo ser candidato a presidente, talvez saia como candidato à presidência, sabe? É muito complicado, né? Ele é dessas pessoas que pensa, porque para você ser lavajatista, ou você é um fascista jurídico, ou você comprou aquela ideia de que a corrupção é de fato o maior problema do Brasil, sendo que na verdade não é. É claro que é um problema muito complicado, né? Esse é um bom debate. Né? Esse é um excelente debate. Sim. Mas a gente pode fazer isso outro dia, porque se a gente fizer esse debate aqui hoje, mano, vai ser isso só, né? Mas o Alessandro Vieira, cara, eu acho que ele não entende as coisas, cara, sabe? E aí estão querendo jogar ele para a presidência, né? Bom, enfim, né? Eu acho que é muito complicado, né? Bom, Dani, eu acho que talvez ele não queira entender, porque eu não sou formado em porra nenhuma e sei e compreendo as coisas. Mas você então, é cracudo da política, né, mano? Você é cracudo da política. Então, eu acho que ele pode ter ali uma boa índole, mas eu acho que os posicionamentos dele são os posicionamentos dele, né? Tá certo. Bom, mas tá cheio dessas coisas nos partidos, né? Cabo Damaró no PDT, aí vem o outro do PT e volta contra a orientação do partido. Os caras é meio por livre, eles usam o partido, os partidos não usam eles, não existe uma grande fidelidade ao programa de partido. Igual, por exemplo, o problema que a gente precisa enfrentar, né? A estrutura dos partidos. A gente está numa democracia que dentro dos partidos você só tem casarão e senzala. Mas parece que nós estamos numa burocracia somente. Se você olha a estrutura interna de partido, cara, é replicação de preconceitos, replicação de exclusões, estrutura com uma pessoa com poder pleno dentro do partido que manda e desmanda. Isso é um problema. A gente deveria ter dentro do nosso sistema partidário algumas regras para isso, né? Como é que você constrói o partido, senão não faz nenhum sentido. Mas isso não pode ser uma regulamentação em lei. Os partidos têm que ser autônomos. Se um partido não tem democracia interna, sai fora, meu amigo. Vai embora, faz outro. Mas eu não poderia legitimamente falar assim, olha, o partido, vocês vão fazer eleição interna, vocês vão ter as divisões internas, mas o partido ele tem que ter uma estrutura de diretoria, o partido ele tem que ter uma estrutura com democracia interna, né? Os líderes têm que ter uma certa mobilidade, você tem que ter um sistema interno que garanta a lisura daquilo que o partido diz representar. Pois mas eu tenho muito receio
de nós regulamentarmos o funcionamento dos partidos em lei. Os partidos são associações voluntárias. As pessoas se somam a um partido político porque têm uma determinada identidade com ele e devem ter autonomia para organizar esse partido da forma que quiserem. Se você regulamenta em lei que tem que ser assim, você está ferindo a autonomia dos partidos. Para mim, o resultado é muito simples. Eu fui filiado ao PT. Fui, inclusive, dirigente do PT, fui da executiva nacional do PT de 93 a 95. Em 95, eu fui embora para casa. Parei de ter militância, continuei filiado, mas deixei de ter militância. Em 2013, eu saí. Por quê? Em um dado momento, eu constatei o seguinte: o PT tinha congressos, o PT fazia plenária, né? Mas quem decidia era o Lula. Quem decidia, de fato, era o Lula. Tem então, isso, né? Eu achei esse bicho, na boa. Não é mais o partido que eu ajudei a construir nos anos 80. Pô, cara, quando eu falo isso, eu percebo que eu tô velho, né? Ô, Fevereiro, você não acha que isso pode estar acontecendo com o PT também, com o pessoal também, nesse momento? Né? Eu sinto... Não. Desculpa, eu nem sei qual é a sua corrente. Você é de alguma corrente ou não? Sou da Revolução Solidária. Então, aí eu acho que assim, a Primavera e a Revolução, elas estão ganhando muito espaço. Às vezes eu tenho a impressão que isso pode acontecer com o pessoal e eu tenho receio disso, sabe? De algumas correntes... algumas correntes são muito maiores que as outras, né? Por exemplo, a Revolução, Primavera, o MES, né? Aqui em São Paulo, o Raiz Popular, né? Mas eu tenho a dizer que essas correntes maiores, elas acabam tirando voz, né, das correntes que são menores, né? Eu não sou de nenhuma corrente, eu tenho muita simpatia pela Primavera Socialista, né? Porque eu acho que eles talvez sejam uma das correntes mais pragmáticas do pessoal e eu me interesso por isso, né? Mas eu acho que assim, as correntes menores, elas quase não têm voz e às vezes isso me incomoda um pouco. É até o motivo da gente ter criado os ativistas digitais, foi esse, né? Entendeu? Né? Mas você acha que isso pode acontecer com o pessoal ou você acha que é paranoia minha? Isso aí. Olha, eu acho que não está acontecendo. Agora, pode acontecer? Pode. Claro que pode. Se não, isso aconteceu no PT, isso aconteceu, portanto, poder acontecer pode. Acho que a gente não está vivendo isso. Se a gente olhar a evolução do PSOL, a gente vai ver que os alinhamentos internos mudaram. Eu estou, desde o primeiro congresso que participo, já fiz chapa com o MES, já fiz chapa com Primavera, já fiz chapa com Fortalecer o PSOL. No último congresso, fiz chapa contra Fortalecer o PSOL e contra o MES. Veja, tem mobilidade, é um partido vivo, é um partido que, inclusive, correntes políticas deslocam os seus alinhamentos internos. Isso mostra... Porque, assim, a época de congresso, a gente briga muito e a gente, às vezes, bate com mais força do que aquilo que seria razoável. Mas, assim, mesmo com as correntes com as quais eu tenho muita divergência hoje, cara, é gente que constrói o partido. É gente que está aí ralando junto comigo desde 2003 para construir o PSOL, que merece respeito, entendeu? Então, assim, com quase todos eles eu já fui aliado em algum momento, já tive divergência em outro momento. Isso mostra que é um partido vivo. É um partido que não tem dono e que é um partido vivo. Tá certo, tá bom. Eu acho que é isso mesmo. Né? Mas essa tanta briga, tantas brigas nos partidos, não sabe, vai sair todo mundo com o olho inchado e acaba não enxergando nada direito. Eu tenho a impressão que acontece isso. O que o Fevereiro tá sugerindo aqui, Ed, é que assim, as correntes do pessoal, elas são formas diferentes de se lutar por uma ideia socialista, entendeu? Aí vão ter pessoas, por exemplo, o pessoal da Primavera, eles vão ser mais pragmáticos politicamente, a gente tem que compor a política e tal, né? Certo? O pessoal do MES vai ser mais ligado aos valores bases da esquerda, entendeu? Então, por exemplo, a Primavera poderia até entender o Lula ter o Alckmin de vice por causa da conjuntura política. O pessoal do MES dificilmente aceitaria isso muito bem. É isso, né? Mas na hora do vamos ver, a gente vai fazer o que for melhor, entendeu? É isso, né?
É mais ou menos isso que o fevereiro está querendo dizer, né? É que essas brigas acontecem em todos os partidos. Eu não vejo o PSDB está se acabando aí. O Dória, que é um sujeito muito vaidoso, o Dória é o seguinte, quando relampeja, ele faz pose achando que Deus está tirando foto dele. Então ele tá acabando com o partido. Isso acontece, essas brigas acontecem em todos os partidos, não é Não só na não é esquerda. sozinho, né? Ele e o Aécio, né? Cada um puxando para um lado diferente. Mas Não, e vocês lembram o programa que a gente fez com o Luca? Cara, tipo, parando pra pensar nos problemas, por exemplo, que o PSB tem lá dentro, a gente não tem problema nenhum no pessoal, cara. Sabe? Essas brigas aqui sabe? O pessoal é suave com essas brigas internas, entendeu? Né? Tipo, tem os outros partidos, eles têm brigas muito mais complicadas, entendeu? Sabe qual é a diferença? A gente briga sobre qual é a melhor estratégia ou a melhor tática para conseguir mais ou menos a mesma coisa. Isso. A briga no PSDB é uma briga de personalidades. É verdade. Qual é a diferença ideológica, doutrinária, ou de tática, ou de estratégia do Dória para o Leite? Nenhuma, é porque os dois querem ser candidatos à presidência, ponto. Não tem programa diferente, não tem... Eu li, acho que foi a Folha de São Paulo, publicou quais eram as posições programáticas do Dória, do Leite e daquele cara lá de Manaus, o Arthur Virgílio. Aí você vai ler sobre vários pontos. Bicho, todos defendem a mesma coisa. Pois é. Não tem diferenças entre eles. Então, Mas isso brigando acontece porque na cada um esquerda quer ser também. presidente no lugar do outro. Mas isso acontece na esquerda também. A esquerda também sempre defende mais ou menos o mesmo programa. Então, eu acho que mais não. Por exemplo, não, nós eu temos não uma sei. grande polêmica no PSOL hoje. Se é correto, face à conjuntura, apoiar o Lula no primeiro turno, ou se o correto é lançar um candidato próprio. Tem gente que militou defendendo a mesma coisa que eu até 2 anos atrás e que está com posição distinta da minha agora. Eu continuo tendo respeito por eles e estaremos provavelmente defendendo a mesma coisa daqui a uns 2 anos. Mas são olhares diferentes para a conjuntura e não projetos pessoais em jogo. Nós não estamos discutindo aqui que o meu candidato é melhor que o teu. Nós estamos olhando para a conjuntura com visões diferentes sobre o que é melhor a fazer agora, uma conjuntura que vamos convir. É difícil para cachorro, né? A gente nunca imaginou que iríamos viver uma situação de ter um governo Bolsonaro, entendeu? E, assim, como é que a gente age face a isso? Tem diferenças de opinião, é natural que tenha. Então, mas são diferenças de ideias, não diferenças de interesses. Então, aí é assim, isso que o Fevereiro coloca, por exemplo, né? É assim, o pessoal ele tem se posicionado, a majoritária tem se posicionado, né? Favorável à candidatura do Lula, entendeu? E é assim, muita gente que vem falar sobre isso é gente assim como o Fevereiro, gente que tá no partido desde o começo, né? Porque o pessoal da Primavera geralmente é o pessoal que veio do PT. A Primavera vem do PT, na verdade, entendeu? Mas o pessoal ele surge, né? Como um grito de ideológico favorável à esquerda quando o Lula foi fazer a reforma da Previdência de 2003, entendeu? Os caras falaram, mano, que palhaçada é essa que vocês estão fazendo? E surge o PSOL, entendeu? Agora, esses mesmos caras que fundaram o PSOL, tirando o pessoal do mês, né? Mas o pessoal do mês, eles são bem... também são fundadores e tal, mas esse pessoal que está na construção do pessoal inicial, que surge como uma oposição a um posicionamento equivocado na nossa leitura do PT, agora está defendendo o Lula. O Fevereiro saiu do PT porque o Lula estava mandando em tudo, e agora provavelmente ele deve estar apoiando o Lula, porque é um momento muito, muito atípico, entendeu? Né? Então a preocupação é com esse momento atípico que tá destruindo a nossa democracia. E ao mesmo tempo você tem pessoas no pessoal como eu, por exemplo, que acreditam que a gente tem que ter uma candidatura própria. As pessoas elas vão defender outras razões, eu tenho outros motivos para defender a candidatura própria, mas no fim das contas, todo mundo quer acabar com essa onda de extrema-direita que acontece no Brasil. E isso não vai ter nenhuma pessoa no pessoal que vai falar, não, eu acho legal a extrema-direita. Você entendeu? Não vai ter. Entendeu? Agora, como bater de frente contra essa extrema-direita e os meios e modos é que podem mudar de pessoalista para pessoalista. Mas o objetivo é aquele, né? É isso? Será que eu resumi bem, Fevereiro? Pra você ter uma ideia,
Eu fiz campanha para o Glauber para deputado federal em 2018. Fiz chapa com o Glauber para o Congresso do PSOL em 2017. Eu tenho muita proximidade com o Glauber e não concordo com a pré-candidatura dele. E provavelmente estarei junto com ele daqui a 2, 3 anos defendendo a mesma coisa. Isso, enfim... Isso é um partido vivo. É um partido onde, salvo alguns momentos mais lamentáveis da tensão, da disputa, mas é um partido onde a gente pensa diferente e continua conversando, né? O Glauber me ligou tem 3 semanas para tratar de um assunto que não é esse, né? Porque sobre isso a gente diverge, e queria a minha opinião sobre um outro assunto. E eu dei, na boa, quer dizer, estamos todos juntos, né? Estamos numa situação muito difícil. Cara, eu comecei a militância política na virada dos anos 70 para os anos 80. Era só otimismo, a ditadura acabando, a redemocratização, aquela certeza de que o mundo seria só melhor, que as coisas só iam melhorar. Podia ser mais lento, podia ser mais rápido, mas que o futuro era de melhoria constante. Eu jamais imaginei que a gente tivesse o Bolsonaro presidindo o Brasil. Jamais. Mas esse movimento de extrema-direita é mundial, não é só no Brasil. O Brasil, claro que é mundial. Chegou, na velha França, a erudita França, estão lá 2 da extrema-direita. Então, parece que existe um certo desapontamento com esse modelo de democracia ocidental. Mas eu entendo o que o Viveiro está falando, né? Quando a primeira vez que falaram Bolsonaro vai se candidatar a presidente, eu acho que absolutamente todos os que estão aqui nessa conversa e muitos dos que estão nos ouvindo disseram: ai, que palhaçada, isso aí não vai sair de coisa nenhuma, isso aí, olha esse palhaço. E, né, olha onde estão. Desde lá, eu tenho pregado essa... Sem dúvida. Desculpa, Binho. Desde lá, Fevereiro, que eu adoto o princípio, não duvida de nada. Eu vivi para ver o Cidadania, que é o antigo PPS, que é o antigo PCB, pelo menos uma boa parte dele, e o Roberto Freire, discutirem federação com o Podemos do Sérgio Moro. É inacreditável, né? É inacreditável mesmo, né? É inacreditável mesmo, porque o Cidadania, ele nunca foi um partido, nossa, olha só que esquerda. Mas pô, tinha uns caras lá, né, sabe? Tinha uma lutinha lá acontecendo também, sabe? É triste, né? Você ficou surpreso com isso, Fevereiro, ou não? Rapaz, do Roberto Freire eu espero qualquer coisa. Até isso. É complicado. Ai. Bom, e vocês viram o ultimato que os deputados do PDT deram no Ciro Gomes? Né? O Ciro, ele vem caindo nas pesquisas, né? E ele tem pontuado, já chegou a pontuar 12, né? Nas últimas pesquisas ele tem pontuado entre 5 e 7, né? Os deputados do PDT têm se posicionado dizendo que, assim, se o Ciro não alavancar até fevereiro para 2 dígitos, eles não vão apoiar o Ciro Gomes, né? Eu acho esse movimento muito interessante, né? É horrível, é muito ruim, né? Mas eu acho interessante, né? Porque, assim, se o PDT apoiar o Lula, se o pessoal, federado com rede, apoiar o Lula, até o PCO tá apoiando o Lula, tá todo mundo apoiando o Lula na esquerda, entendeu? Né? Mas será que essa federação vai apoiar o Lula? Sabe o que acontece? Acontece que a gente tá vendo a tal da frente ampla de esquerda, que tanto se falou, tomando forma na base do tapa, tá ligado? Né? Que federação você tá falando, Binho? A federação do pessoal rede? Provavelmente vai apoiar o Lula, né? Na verdade, a gente vai definir se a gente vai ter candidatura própria mesmo ou não lá para abril, né? Eu não sei se vai ter grande... Se for haver uma federação, muita coisa muda, né? Mas eu acho que o Rede apoiaria. Não, mas aí vamos lá. Se tiver a federação vai ser feita já com a política definida. E aí vamos ter uma situação absolutamente engraçada. Se for apoiar o Lula, a rede tem maioria para apoiar o Lula. Mas quem na rede é contra? A Marina e a Luiz Helena. Não apoiam o Lula de jeito nenhum. Mas a maioria da rede apoia. E aí?
A Marina não vai apoiar, né? Luiz Heleno Como também diria não. Marina Silva, Isso vai ser decidido democraticamente. democraticamente, pode postar. Se for voto vencido, a gente vai apoiar, mas eu, particularmente, eu tô muito com elas nessa posição. Eu entrei aqui, você estava falando do Ciro, hein? Uhum. Sobre o Ciro é interessante, né? Porque o Ciro vai acabar sozinho nessa história. Porque os deputados vão se mover para facilitar a reeleição deles. Ninguém vai cometer suicídio. O Ciro fez uma campanha em 2018 simbolicamente à esquerda. Tinha muito problema o programa dele. O programa dele era bastante incoerente, mas campanha política é menos o programa e mais a simbologia. E a simbologia da campanha do Ciro em 2018 foi uma simbologia à esquerda. Daí para frente ele só fez bobagem. Não ter ficado aqui no segundo turno. Do ponto de vista simbólico, é um horror. Claro que não ia fazer diferença, não ia mudar o resultado, mas fazia diferença para a imagem dele. Se ele fica, faz a campanha do Haddad, vai para a rua, ele ganhava uma autoridade moral. O cara foi para Paris, bicho, no pior hora da nossa história, no pior momento dos últimos 50 anos. Ele nunca vai se livrar desse carimbo na testa. No pior momento dos últimos 50 anos, o cara foi embora para Paris. Isso é uma simbologia terrível e que acabou desmontando a boa simbologia que ele tinha construído durante a campanha. O Ciro Gomes, ele fez uma aposta errada. Ele pensou ele apostou que o Bolsonaro ia murchar e aí começou que ele ia ser o adversário do PT, né? Afastou do PT, até fazendo uns comentários absolutamente infelizes. Ele realmente, eu não sei que tipo de orientação ele teve para se afundar desse tanto, porque ele saiu até com uma votação razoável em 2018, ao invés de aproveitar esse capital político, ele jogou fora tudo. Eu fiquei impressionado. Eu gosto dele, eu acho um dos melhores quadros que a gente tem nacionalmente, mas ele é muito... cometeu muitos erros nessa crítica exagerada ao PT, que isso, que aquilo. É lógico que o PT tem erros, mas ele se atrapalhou todo nessa estratégia aí, porque ele perdeu a confiança da esquerda e não ganhou a confiança da direita, então ele se fudeu. Muito lúdico, Ed. Aí, cara, eu acho que assim, essa história só piorou depois que ele contratou o João Santana. Eu acho que foi um erro muito caro. Foi um erro. Ainda mais. O último vídeo do João Santana que o Ciro gravou tem uma pegada meio Carluxo, gente. Ele fala umas coisas meio homens de terno, casacos compridos, não sei o que. Cara... O povo morre de fome. Enquanto isso, calças engomadas, togas sujas, fardas rotas e macacões de bolso de fundo falso fazem presepadas e exibem suas mímicas. O que está acontecendo com essa campanha? A gente fala, e eu acho um erro tanto estratégico quanto ideológico, porque a gente fala muito do gabinete do ódio, né? Porque o Bolsonaro e o gabinete do ódio, né? Mas a gente tem essa questão, né? O gabinete do ódio, né? A disseminação de fake news, ela é associada ao Bolsonaro, para sorte do PT. Mas a gente não pode esquecer que, na verdade, quem começou com isso de uma forma muito grande no país foi a campanha da Dilma contra a Marina em 2014, né? E quem que estava por trás disso? Esse cretino aí do João Santana, né? Sabe? Tipo, o que o PT fez com a Marina Silva em 2014 é um negócio que é para se ter vergonha, sabe? Na verdade. O que você acha? Mas vamos lá. Há uma diferença. Você está comparando uma aspirina ou uma Novalgina com morfina para anestesiar cavalo, né? Porque, assim, o que o João Santana fez, e que foi evidentemente deplorável, né? Não tem comparação com aquilo que o bolsonarismo faz. Essa escala de diferença, ela é brutal, né? Os caras fazem campanha contra a vacina. Os caras fizeram campanha contra o isolamento social.
Os caras inventaram a mamadeira de piroca. Os caras fizeram coisas... Perfeito. Indizível, mas né? a ferramenta é a mesma. Para que eles estão usando? Para coisas muito mais devastadoras. Assim, no nível de consequências para a sociedade, né? Os caras, assim, campanha contra a vacina, campanha contra o isolamento social, recomendar que as pessoas se contaminassem, porque era uma gripezinha, e isso ia passar na medida em que todo mundo pegasse. Iam morrer os que tivessem que morrer. Pelo amor de Deus, cara. Disseminar falso remédio, ivermectina, cloroquina. Isso é inimaginável. São crimes contra a humanidade. Estamos falando de uma escala completamente diferente. E eu não quero aliviar a campanha que a Dilma fez contra a Marina, que ela foi muito além daquilo que é aceitável. Mas, pelo amor de Deus, né, nós estamos falando de um negócio de assim, outro patamar. O bolsonarismo é outro patamar. É indizível. Não tem paralelo com qualquer coisa que a gente possa aceitar na democracia, né? O Bolsonaro, e o humorismo é a mesma coisa, o lavajatismo é a mesma coisa, né? Tá além, não fica espalhando essas bobagens, talvez porque não esteja num projeto de manipulação, de manutenção de poder, como é o caso do Bolsonaro, né? Mas a gente precisa lembrar de todo o lawfare que foi feito. Tudo isso não foi um crime contra o Lula, você entendeu? Não foi um crime, não foi procedimentos errados da Força-Tarefa de Curitiba. Na verdade, foram ataques contra a democracia. Fragilizou as nossas instituições, fez com que a gente perdesse a confiança nas instituições, e isso torna as instituições mais fáceis de serem desmontadas, né? Isso é muito sério. O lavajatismo e o bolsonarismo, eles estão além de qualquer um que a gente possa enquadrar como democrático. Agora, o que eu tô querendo dizer aqui é que na verdade foi muito, muito sério, e aquilo abriu um precedente. 2014 abre um precedente para você trabalhar com base em mentiras de uma forma que a gente não tinha visto ainda, né? Pelo menos não fora de algumas atuações da grande mídia, entendeu? Porque, por exemplo, o que aconteceu em 89 na campanha do Collor e do Lula, né? Aquele debate dos dois, ele é tema. Qualquer um que faça jornalismo vai estudar aquele debate para saber como o jornalismo não deve ser feito, né? Então, é isso. Mas foram coisas pontuais. Mas depois de 2014... parece que a gente abriu a caixa de Pandora, sabe? Entendeu? 2014 foi um... Dani, mas... A caixa de Pandora começa a ser aberta pela campanha do Zé Serra em 2010. A campanha do Zé Serra em 2010 é a primeira campanha que começa a usar bandeiras e valores da extrema-direita contra, no caso, na época, era contra a Dilma. Mas é a primeira vez que o PSDB começa a incorporar a retórica da extrema-direita à sua campanha. Começou em 2010. E isso acabou matando o PSDB, porque acabou naturalizando para a base social do PSDB todas essas bandeiras que o Bolsonaro incorporou depois. E aí, em 2018, a base PSDB fez o óbvio, votou no Bolsonaro. Porque isso foi construído pelo Serra em 2010, pelo Aécio em 2014, e aí essa galera depois foi naturalmente apoiar o Bolsonaro. Muitos deles estão querendo apoiar o Moro no ano que vem. E que Moro ainda é pior do que Bolsonaro sob alguns aspectos, né? É um buraco sem fundo. É mais perigoso, muito mais. Porque ele é mais sutil, tem o apoio da mídia estabelecida, ele é muito mais perigoso. Bolsonaro é um bocó, só sabe falar merda. O outro também fala muita merda, mas com um tom mais suave, né? Isso pode cativar. O que eu tenho visto de idiotas que votaram no Bolsonaro agora querendo votar no Moro. Vou te contar, viu? O problema nacional é uma burrice imensa, que é um negócio impressionante. Eu não sei se eu tô inteligente demais ou os outros tá burro demais. Eu sei que o negócio tá feio. Eu acho que são os outros, porque você, né?
Não, é complicado. Não é questão de ser burro. Eu acho que é uma questão de que É a gente... burrice, sabe? Tem gente que é burra. Essa que é a verdade, tem gente que é burra. Não entende as coisas. Você vê o delegado aí, ó, apoiando o Moro. O cara não entende as coisas. Tem gente que é burra. Infelizmente existe gente burra. É que existe se você for pensar, existe principalmente nas forças, tem um certo condicionamento, né, para você ver e interpretar as coisas de uma determinada forma, né? O Contarato, ele é um ponto fora da curva, ele é um ponto fora da curva por perceber o quanto a polícia o usava como máquina de destruição de populações excluídas. Entender como esse sistema é injusto, mas isso é exceção dentro das forças. Você tem ótimos policiais, tem excelentes policiais, pessoas boníssimas, mas a máquina é construída para isso ser exceção. O problema não é o policial, né? O problema é a instituição, né? Como a instituição utiliza o policial, né? O Contarato é um ponto fora da curva. O resto é tudo quanto é tipo de curva, né? Aí pra galera também. Então, é complicado. Mas, ô Fevereiro, você acha que o Ciro vai conseguir se reerguer aí para os 2 dígitos, ou você acha que não? Acho que não. Ele, para ter 2 dígitos, ele vai ter que somar 2 eleições. Bom, então isso quer dizer que o PDT provavelmente vai apoiar o Lula. É isso, né? Cara, eu não sei se o PDT vai formalmente apoiar o Lula, mas eu sei que a maioria dos candidatos do PDT vão. No Nordeste, então, vai ser um desfile de candidato pedetista botando o Lula na cédula. O instinto de sobrevivência falará mais alto. Bom, e não pode esquecer que em 2018 você já tinha gente colocando na célula de um lado Lula, do outro lado Bolsonaro, né? Já tinha candidato nos interiores aí fazendo isso, porque o barato é louco e a reeleição dos caras é mais importante que qualquer coisa. E a gente não pode esquecer que o PDT ele é um partido que tem bastante fisiologismo, né? Não são todos os deputados, tem muita gente boa no PDT, mas tem muito cretino também, né? Tem muito cretino dentro do PDT. Pra vocês terem uma ideia, o PDT botou 4 candidatos a governador no segundo turno em 2018. 3 apoiaram o Bolsonaro. Pois é, PDT apoiou Caiado na terra do Ed, entendeu? Né? O PDT... E vai apoiar o governo da Bahia, o ACM Neto. O PDT está caminhando para isso, né? São umas coisas, né? O PDT ele precisa, se tem alguém que precisa de uma autocrítica aí, na verdade é o PDT, não é o PT, né? Do mesmo jeito que o PSB está caminhando, né, para essas reformulações internas, né? A gente tem um camarada aqui que é o Luca, que ele veio aqui conversar com a gente sobre coisas que estão acontecendo dentro do PSB, né? E assim, né? A gente está vendo um monte de gente interessante indo para o PSB, né? O Freixo, o Dino, sabe? Né? Eles estarem indo para o PSB sinaliza alguma coisa, né? E também está sendo negociada a Manu Dávila, está sendo negociado com o Orlando Silva para eles irem, entendeu? Né? O que a gente Manuela Dávila não vai para o PSB, não. Não, então, conversaram com ela, né? Foi o Luca que disse, eu não tenho... Foi gente de dentro do PSB que falou que eles estavam tentando conversar com ela, né? Eu também acho bem difícil. Eu acho que não tem nada a ver com o perfil da Manu e pro PSB, tá ligado? Porque... Vocês acham que o PSB está se caminhando para se tornar o segundo partido aí mais de centro-esquerda, depois do PT? Na verdade, parece que eles estão... Na verdade, eu acho que ele já é, né? O PSB ele é um partido muito grande. É que eles são... a gente não ouve falar tanto deles, assim, né? Mas eles, no jogo político, eles são importantes. Eles têm uma bancada grande, entendeu? Né? Eles têm governadores, sabe? Eles são um partido importante. Eu acho que eles têm mais governadores hoje do que o PDT. O PDT tem quantos governadores? Eu não sei agora, deixa eu ver aqui. Eu acho que até mais do que o PT, hein? O PT no Piauí... O PT tem Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará, 4. O PDT ele tem um Ceará.
O PDT ele tem um governador só, que é o Aldes Góes, lá do Amapá, entendeu? Ou seja, eles têm um governo só Então, e ainda é um estado periférico, sabe? Deixa eu ver o PSB. O PSB tem 3. Deixa eu pegar aqui. Quem são? Aí. Viu? O PSB, eu acho que ele tem mais gente eleita do que o PDT, entendeu? Então, na verdade, eles já são o segundo partido de centro-esquerda. É que a gente fala mais do PT e do PDT porque eles, tipo, o PDT tem o Ciro e o PT tem o Lula, né? Mas o PSB, o PSB é gigante. Vocês sabem por que partido se elegeu o líder do governo Bolsonaro no Senado? Não, o líder do governo Bolsonaro no Senado. Ricardo Bezerra. do Senado. Senado Bezerra. Não, ele se elegeu por qual Ele é partido? senador por Pernambuco, eleito pelo PSB. Olha. Mas é que o PSB no Pernambuco é um horror, né? O PSB no Pernambuco ele é quase igual ao PSDB aqui em São Paulo, né? Os caras são terríveis lá, velho. Né? É Bom, o complicado. PSB em São Paulo é Tabata Amaral, né? Não. É pelo PDT, a Tabata se elegeu, né? Agora foi pro PSB. Agora ela foi pro PSB. PSB. Mas ela se elegeu pelo PDT. Bom, vocês acham que essas coisas, no final das contas, as federações elas vão, de alguma forma, ajudar o nosso cenário político, de uma forma geral? O que vocês acham? Eu acho positivo. Eu acho que ajuda a preservar o PCdoB, dá chance de sobrevivência também para a rede. Para o PSB não muda grandes coisas, o PSB não precisaria disso aí, mas estão discutindo uma federação PSB-PT. Tem uma vantagem nisso, né? Porque, de certa forma, obriga o PSB a dar uma enquadrada nas bancadas que o PSB elege, porque o PSB andou elegendo gente que vota sistematicamente com o governo Bolsonaro. Né? Sim. Então, acho que o saldo geral é bom. Eu acho que é o caminho para a gente, talvez, em vez de enxugar os partidos, já que isso pode demorar bastante tempo ainda para acontecer, pelo menos a gente ter mais facilidade de governabilidade. Porque, assim, você vai continuar tendo os 30 partidos lá, mas quando o governador ou o presidente tiver que negociar para aprovar alguma coisa, ele não vai negociar com o presidente de cada partido, provavelmente ele vai negociar com as federações, né? E todo mundo vai acabar federando, né? A gente ainda aqui na esquerda está falando de alguma coisa programática, ideológica para a federação. Os partidinhos lá da centro-direita, do centrão, eles vão federar porque é interesse eleitoral e eles vão fazer. Você entendeu? Né? Mas isso facilita a governabilidade, né? Entendeu? Eu acho que é bastante positivo a federação partidária. Você, Ed, o que você acha? Não, se vocês acham que é melhor, eu também acho. Então, já tô pronto para ir para Cuba mesmo. E você, Binho, o que você acha disso tudo? Eu acho super poderosa essa ferramenta, cara, da federação. Acho que, se bem usada, ela pode transformar positivamente o nosso cenário partido eleitoral, né? Nosso cenário partidário. E tem uma outra coisa que eu acho interessante nisso, que talvez seja otimismo da minha parte, como sempre, né? Entendeu? Né? Mas eu acho que isso daí vai desencadear uma briga muito grande entre os partidos que se federarem dentro do Centrão. Entendeu? Porque dentro do Centrão você não tem uma democracia partidária. Os partidos, eles têm donos, né? Tipo, você tem o Valdemar da Costa Neto, que é dono, você tem o Ciro Nogueira, que é dono do PP, você tem o Roberto Jefferson, que é dono do PTB, e assim vai, né? Esses caras, eles não aceitam muito bem dividir o status de liderança, entendeu? Então, provavelmente, o que vai acontecer dentro dessas federações do Centrão é que eles vão acabar se comendo por dentro. Eu acho que existe uma chance muito grande disso acontecer com esses partidos. Você acha que eu tô sendo otimista demais, Fevereiro, sobre isso? Ou você acha que eles podem mesmo se comer? Mas o que vai acontecer é o seguinte, eles vão se federar, mas vai continuar havendo, com a base desses partidos, a negociação ao varejo. Você pegar votações, você vai ver o seguinte, tirando o PSOL, o PCdoB e o PT, os outros partidos, e do outro lado, o Partido Novo, né? A maioria dos outros partidos votam divididos em praticamente tudo.
O MDB, 14 deputados votaram sim, 13 votaram não. Como pode PSB, isso, né? 18 votaram sim, 9 votaram não. Isso é um trivial simples, vai continuar sendo assim. PL, PP. O PP é base do governo Bolsonaro, correto? Se o Lula ganhar a eleição, o PP será a base do governo Lula. Eles são base do governo. O governo qual é, depois se vê. É isso mesmo. Qual é a do Partido Novo, hein? O Partido Novo O Partido Novo é a direita liberal. É exatamente a direita liberal, não porque eles flertam com o fascismo. Mas é a direita, no plano econômico, ultraliberal. Assim, radicalmente contra o Estado. É o partido que representa o mercado financeiro, digamos assim. É o partido do Banco Itaú, é o partido do Bradesco, é o partido que representa o mercado financeiro do ponto de vista ideológico. Eu diria que eles são até... Eu diria até que eles cor são do partido já é neoliberais, do Banco Itaú. em essência. O que, Binho? Eu diria que, em essência, eles são até neoliberais. Então, eu acho que sim, mas algumas vezes eles... Eu acho que sim, né? Mas eu... Você não mas vai eles- acreditar mas que eles eles- estão caminhando para a esquerda, né? O quê? Você não vai acreditar que eles estão caminhando para a esquerda. embora eles Não, votam o que alguma eu ia dizer é que assim, eles são liberais de fato, né? Porque eles, no geral, você tem um ou outro idiota dentro do Novo que não é assim, mas no geral, eles não têm aquele blá 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 de porque eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Você tem alguns idiotas no Partido Novo que são assim como o próprio Amoedo. O Amoedo já deu declarações nesse sentido. Mas, por exemplo, na comissão da Câmara de Vereadores de São Paulo dos direitos LGBTQIA+, as duas pessoas que lideram essa bancada é a Erika Hilton, né, que é nossa, do pessoal, né, e uma vereadora que é do Novo, entendeu? Porque eles também são favoráveis às liberdades individuais, né? Porque isso preenche a pauta liberalista. Só que assim, ao mesmo tempo, aí o Fevereiro ele fala que eles são falsos liberais, e de fato são, porque assim, o liberalismo ele tem essa ideia de Estado mínimo, entre aspas, porque o Estado, dentro da ideologia liberal, o Estado ele tem que garantir algumas coisas mínimas para a sociedade andar, entendeu? Não é esse negócio, cada um por si, Deus contra todos, no liberalismo de verdade, né? Que não tem ninguém, não existe nenhum partido liberal de verdade no Brasil, né? O que mais se aproxima disso é o Novo, né? E bem olhe lá, entendeu? Porque esse negócio de Estado mínimo é um negócio que... Existe, Dani, existe alguma coisa de verdade no Brasil? Existe esquerda de verdade no Brasil, né? Só. Porque direita... Existe nós, né? Oi? Existe esquerda de verdade no Brasil. Agora direita... Não existe direita de verdade. Não existe direita de verdade. Não existe. Entendeu? Existe direita de verdade, sim. Eu acho que existe. Quem que é de direita de verdade no Brasil? Tudo aquilo que a Rede Globo chama de centro é direita. Mas não é direita aquilo. Aquilo é um bando de cretino, filha da puta, que não tem PSDB ideologia é nenhuma. direita. O PSDB... PSDB é direita. Mas qual é a ideologia dos UDEM caras? é direita. Qual é a ideologia deles? Eles não têm ideologia. Entendeu? Eles só agem de acordo com os próprios... dinheiro. Oi? E fevereiro, perdão. Não, eu não Só o estou falando do dinheiro, centrão. Só o dinheiro. Estou falando do centrão. O centrão não é direita, o centrão é centrão. Não tem ideologia nenhuma. O PSDB tem. O PSDB é um partido de direita. O DEM é um partido de direita. O Podemos, com o Moro, é um partido de extrema-direita. E o Bolsonaro, evidentemente, também. O centrão não, o centrão é centrão. Mas é muito nebuloso, a ideologia dos caras é nebulosa, entendeu? Hoje em dia, como é que você define a ideologia do PSDB? O que eles querem? O que eles querem? Entendeu? Né? Favorecer as elites econômicas em detrimento do país? É isso? Esse é o projeto deles? Destruir o país? Basicamente, é só um projeto de classe. Então, eles só têm um projeto de classe. Preservação do status quo. Sabe, que isso, gente? Que política é essa, gente? Isso daí não é política, né? Isso daí é barbárie.
Tá bom. Ah, mas Eu acho que no fim das contas vai ser bom esse lance das federações partidárias. Eu acho que é um passo para talvez para a evolução política do país, né? Eu acho que se fizer direito pode trazer bons frutos, né? Pode trazer bons resultados. Bom, eu estive aqui conversando com o Heber Dantas, né? Edson Batatão e José Luiz Fevereiro. Obrigado pela participação de vocês. Digam tchau, pessoal. Valeu, Tchau, cara. pessoal. Valeu, abraço. E eu sou o Dan, do lado leste da periferia de São Paulo, diretamente para a Rádio Mulambo. Falou, valeu!